alcance você, que ela tenha uma morada no seu coração, na sua vida, e que você faça dela o estilo para você, tá bom? A palavra que eu quero ministrar hoje tem por título santificado, transformado e capacitado. Eu quero estar vendo com você algumas coisas, a gente vai compartilhar isso aqui. Olha o tema da mensagem. Você pode dizer comigo? Santificado, transformado e capacitado. Diante da visão, essa mensagem é pra gente, tá? É pra gente conhecer o que Deus está fazendo no nosso meio. Essa mensagem é pra nós, tá bom? Deus colocou essa palavra justamente pra gente entender o que Ele está fazendo no nosso meio, ok? Diante da visão da primeira igreja batista da Rocinha, isso precisa ser uma realidade em nossas vidas. O que precisa ser uma realidade nas nossas vidas? O discipulado. Gente, no domingo passado eu ministrei uma palavra no culto das 5 horas que Deus, Ele chamou a cada um de nós e entregou para Jesus e disse: filho, cuida, porque esse aqui eu amo também. E Jesus está nos discipulando desde o dia em que a gente tomou a atitude em reconhecê-lo das nossas vidas. E o que acontece é o seguinte: é muito comum nas igrejas uma falta de preparo na vida de seus obreiros, líderes e etc. O que nós estamos proporcionando para a primeira igreja batista da Rocinha é isso, ritual, mas a vida é nisso. E por Ele amar a nossa vida, Ele colocou no coração do pastor Eberson, o nosso pastor, esse discipulado. Por quê? Porque esse discipulado, ele não vai nos consolidar uma vida espiritual fora da palavra. Ele não vai fazer com que nós cresçamos em todas as áreas da nossa vida, sem que o fundamento desse crescimento seja Jesus. Porque se nós tentarmos fundamentar a fé da igreja em qualquer outra coisa, estará enfadada a uma ruína. E não é isso que Jesus quer para mim e para você. Não é isso que Jesus quer para a sua igreja. E aí, Deus colocou no coração do pastor essa visão de discipular o povo de Deus. Onde? Na palavra, com base nas escrituras. E aí, dentro desse padrão de igreja, nós queremos que cada um de vocês não é necessário que vocês se tornem líderes, não é necessário que vocês se tornem obreiros, mas é necessário que vocês entendam o chamado de Jesus para cada um de vocês. Escolher. Para que Jesus te chamou? Para que Jesus te salvou? Você sabe? Você arriscaria dizer: Jesus me chamou para isso, 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 isso. Jesus me convocou para isso, isso, isso. Jesus me alistou para o exército dele com essa finalidade. Você arriscaria dizer? Então fica aqui uma matéria de prova, dever de casa. Quando terminar esse culto, você vai sair daqui se perguntando: para que Jesus me alistou? Para que Jesus me chamou? Para que Jesus me incluiu no corpo dele, a igreja? O para que Jesus me incluiu no corpo dele? Qual é a finalidade da minha vida no corpo de Cristo? Saia daqui se perguntando isso. Matéria de prova. E por que isso acontece nas igrejas? O que está faltando? Homens e mulheres de Deus despreparados,
sem conhecimento da palavra, sem o conhecimento da vontade de Deus, não desenvolvem a sua vida espiritual, não amadurecem a sua fé, não têm um relacionamento íntimo com Deus. Mas por quê? O que está faltando? Vamos lá, essa ministração tem um ponto só e a gente vai começar nele. Falta a palavra. Falta o quê? A palavra. Eu vou ser bem simples, porque não preciso inventar nada, que essa palavra está muito gostosa hoje. Lucas capítulo 10 conta a história daquelas duas irmãs, Marta e Maria. E você conhece muito bem a história, mas veja só para Marta, a mais ansiosa. O que Jesus fala para a mulher que queria trabalhar, para a mulher que queria arrumar lanche, para a mulher que queria fazer um monte de coisa. É que eu nunca... Jesus, existe a possibilidade de haver duas igrejas. Qual? Aquela que só trabalha e não tem tempo para parar e ouvir o que Jesus tem a dizer. Mas em contrapartida tem uma outra igreja que para, senta e espera Jesus falar. Qual dessas duas igrejas você é? A que quer trabalhar. Pastor, conta comigo, tem que varrer, eu vou varrer. Pastor, conta comigo, tem que tocar, eu vou tocar. Pastor, conta comigo, eu vou subir, eu vou descer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas Jesus quer falar. Jesus quer te contar um segredo. Não, Jesus, depois tu me fala, eu preciso trabalhar. Trabalhar para Jesus é errado, pastor? Não é errado trabalhar para Jesus. Mas você está trabalhando para Jesus com base no quê? Com base no quê? Porque vai chegar um momento que você vai cansar. Porque dentro da coisas que já Maria, quando viu Jesus chegando, o que Maria fez? Sentou. Para quê? Para ouvir. Aí olha o que Jesus fala. Tudo. Fala assim: Maria, sua irmã, ficada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, ou algumas coisas. É a palavra que habilita você para todos os dias que você tem que viver nessa terra. É a palavra que capacita você a romper com todos os limites que você diz que tem. É a palavra que habilita você a sair, sabe, daquela vida, como eu posso dizer, daquela vida de não conseguir enxergar o propósito de Deus para você. Mas quando a palavra entra, você começa a enxergar a sua vida lá na frente da maneira que Deus te mostra. Por quê? Porque você está dando crédito à palavra. Então a palavra, ela tem o poder de mudar a circunstância à nossa volta. Mas se você não der ouvido à palavra, o que você vai enxergar? Só vai enxergar problema, só vai enxergar dificuldade, só vai enxergar adversidade, só vai enxergar escassez. Mas a palavra diz que quando nós damos a devida atenção àquilo que está sendo dito, a nossa fé faz enxergar o invisível. Por quê? Porque é a palavra. E aí Maria sentou para ouvir e Jesus gostou da atitude dela. Aí olha o versículo 42, algo que Jesus fala que eu acho isso interessante. Ele replica para Marta: Marta, você está preocupada com muitas coisas. O versículo 41 diz isso. Aí o 42, Jesus fala assim: todavia, apenas uma é necessária. Jesus disse que quantas era necessária? Uma.
é necessário? O que é necessário para a tua vida hoje? Casar, namorar, ter um bom emprego, fazer uma faculdade, se mudar, morar lá nos Estados Unidos, morar na Alemanha, morar não sei onde, isso é bom. Isso é bom. Mas Jesus não disse que isso seria necessário para Maria. Jesus disse que seria necessário para Maria o seguinte: a boa parte que ela escolheu, e esta não lhe seria tirada. Ou seja, ninguém pode roubar a palavra de dentro de você quando você dar a devida atenção àquilo que Jesus está falando. Ninguém rouba. Foi Jesus quem disse: quando nós damos a devida atenção à sua palavra, ninguém tira. Ninguém tira. É como o pastor Robson ministrou aqui no culto das 5 horas. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, que ele fala que se alegrava nas adversidades, na tribulação, nas injúrias, nas infamas. Por quê? Porque existia uma palavra no coração dele que o confortava em todas essas situações. Por quê? Porque ele não olhava para essas coisas. Porque ele sabia que aquele que tinha posto a palavra no coração dele era fiel para sustentar ele em todas as coisas. Deus é fiel para sustentar você em todas as coisas, desde que você entenda o que Ele está querendo de você por meio da sua palavra. Aí, depois, a gente vê como começou a história do apóstolo Paulo, né? Aqui, essa passagemzinha de Lucas, só para você entender que o crescimento de uma igreja precisa estar fundamentado na palavra. Por isso que eu falei de Marta e Maria, representa 2 igrejas, uma ativista e a outra que para ouvir Jesus. O ativismo, irmão, cansa e faz a gente desistir do reino. Agora, quando a gente ouve com atenção a palavra de Jesus, a gente dá crédito para tudo aquilo que o reino tem para as nossas vidas, porque é por meio da palavra que a igreja vive. É por meio da palavra que a igreja caminha. É por meio da palavra que a igreja conquista. Amém? E agora a gente vai falar de um cara que também, para mim, ele representa 2 igrejas. Nós conhecemos muito bem a história de Paulo, Saulo e tal. Mas a gente tem aqui, depois que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele teve um encontro com quem? Quem já teve um encontro com o Senhor Jesus aqui, levanta a mão. Espera aí, pouquíssimas pessoas? Opa, glória a Deus. Então hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Vou até beber uma água aqui para ficar mais motivado. Depois que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, foi aprender com o próprio Jesus o evangelho da graça. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, num flash. Atos capítulo 9, Paulo indo no caminho lá, prendeu os cristãos e tudo mais, uma luz brilhou, ele caiu e de repente ele aparece pregando. Não foi isso. Se você observar bem, do capítulo 9 de Atos até o primeiro discurso de Paulo, ou a separação dele para o ministério, são 3 capítulos. Passo 9, 10, 11, 12, 13. No caso, 4 capítulos. Ele aparece lá no capítulo 13, na igreja de Antioquia, a igreja orando, e Deus fala: separem Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Sendo que Atos, capítulo 9, versículos 17 e 18, vai falar do tratamento de Paulo ou Saulo quando ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, ficou 3 dias cego, 3 dias não comeu e nem bebeu, e 3 dias ele passou refletindo. Aí eu comecei a imaginar, 3 dias, por que 3 dias? 3 dias Jonas ficou
dentro do ventre de um grande peixe até chegar à cidade de Nínive e pregar aquilo que Jesus havia determinado, aquilo que Deus havia determinado. Jesus morre na cruz do Calvário, é sepultado. Depois de 3 dias ele ressuscita, fortalece os discípulos e envia os discípulos para uma grande missão. Saulo, antes de ter aquela visão, ele tinha nas mãos cartas das autoridades para prender os cristãos, levar para Jerusalém, matar, prender, fazer o que ele quisesse. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus, e nesse trajeto, nesse encontro, ele fica cego. 3 dias. Uau! 3 dias. Coincidência, não? Porque posteriormente, ao recuperar a visão, Deus iria levar esse cara a lugares extraordinários. Deus iria fazer através desse cara coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele entendeu que quem estava chamando ele era uma pessoa para lá de poderosa, era para lá de importante, era, magnífico a pessoa que estava chamando ele para uma missão. Deixa eu falar para você, você está aqui não é por causa de nós. Vocês estão aqui porque uma pessoa magnífica escolheu vocês para algo magnífico. Vocês estão aqui porque Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, escolheu você para colocar dentro de você o Espírito dele, o poder dele, a palavra dele, para que através disso tudo você possa fazer algo extraordinário para ele nessa terra. E é por isso que você está aqui, porque quando os seus olhos forem abertos de fato, de verdade, o poder de Deus se manifestará dentro de cada um de vós. E Paulo estava lá, até que ali em Damasco tinha um discípulo. Tinha o quê? Um discípulo. Atos capítulo 9, versículo 10 fala que em Damasco tinha um discípulo por nome de Ananias. Entenda bem, um discípulo de Jesus chamado Ananias. E ele foi até essa casa onde Paulo estava, numa rua, na casa de Judas, também um discípulo de Jesus. Veja que discípulo cuidando de discípulo, está entendendo esse negócio? E se encontrou com Jesus, se torna discípulo automaticamente. E é um discípulo cuidando do outro, é um discípulo ministrando para o outro, é um discípulo motivando o outro, é um discípulo encorajando o outro. Não tem como discípulo de Jesus desmotivar o outro discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus encoraja o outro discípulo de Jesus a fazer aquilo que Jesus quer que ele faça. E então Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, sobre Saulo, e disse: irmão Saulo. Quando Deus manda Ananias ir lá, Ananias fala para Deus assim: Deus, eu já escutei o que esse cara faz com os teus filhos, com os teus servos. Esse cara prende, mata, esse cara açoita, esse cara é mau. Mas Deus falou para ele assim: Ananias, eu escolhi ele para uma grande obra. Deus escolheu eu e você para uma grande obra. Deus escolheu você para uma grande obra. E Ananias então entendeu. Por quê? Porque ele era discípulo. Discípulo entende que é importante impor as mãos sobre outro discípulo, orar por ele, levar ele ao crescimento. Então Ananias foi lá, impôs as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus. Perceba que Ananias ele faz uma menção bem clara. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Deus quer que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. E quando
quando Ananias fez isso, a Bíblia diz que caiu dos olhos de Saulo algo parecido escamas, algo parecido como escamas. Irmãos, chegou o momento de nós começarmos a pedir a Deus para remover as escamas dos nossos olhos. Chegou o momento de nós falarmos para o Senhor: Senhor, tire as escamas dos nossos olhos. Porque nós nos associamos com pessoas erradas. Por quê? Porque estamos com os nossos olhos escamados e não vimos a glória de Deus da maneira que ela é. Não vimos o poder de Deus do jeito que Ele é. Não vimos o favor de Deus sobre nossas vidas como Ele é. E aí nós nos associamos com pessoas erradas e cremos que aquelas pessoas são enviadas de Deus. Não são. Enviados de Deus ora para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos. Eu oro para que o seu coração seja repleto, pleno, cheio do poder, da glória e da graça de Jesus. É isso que eu quero para você. É isso que eu quero para a tua vida. Foi isso que Ananias fez. Por quê? Porque ele tinha essa convicção e ele sabia que Saulo precisava disso. Porque ele já tinha tido um encontro. O que estava voltando? Fortalecer a fé após o encontro. Todo mundo que tem um encontro não pode se afastar. Tem que se ajuntar, tem que estar no meio, tem que participar. Para quê? Para fortalecer a fé. E aí, olha o que diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Depois disso, esse cara some. Passa 3 anos isolado. Ele e Jesus. Ele e Jesus. Sendo treinado por Jesus. Sendo tratado por Jesus. Sendo encorajado por Jesus. Ouvindo os segredos de Jesus. Sendo fortalecido por Jesus. Aí, como eu disse, eu não coloquei no slide, mas eu quero compartilhar com você. Eu não coloquei aqui, mas eu quero ler com você isso aqui. O Atos 13, que eu disse. Atos 13, versículos 1 e 2. Na verdade, eu vou ler só o 2. O 1 é só nomes. Diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam adorando, jejuando, celebrando, e o Espírito Santo disse. Só que isso que o Espírito Santo disse foram 3 anos depois que Ananias orou por ele. Aí eu quero que você entenda por que foi Ananias, um discípulo com esse nome que foi lá. Cara, isso aqui é profundo. Você está vendo aí Ananias, o que significa no hebraico? Hananiah. Haná significa graça. Yah, Deus. Yahweh, Yahvé, Jeová. Perceba que ele teve um encontro com Jesus. Jesus é a graça, a gente já fala aqui. Mas foi um discípulo com nome gracioso. Deus é gracioso, que foi lá e orou por ele. Por quê? Não importa quem você tenha sido, não importa quem você foi, não importa o que você tenha feito, não importa. O importante é que quando Deus ele te chama, ele derrama sobre você a graça dele. Ele te envolve com a graça dele.
Ele te mostra Jesus e te diz: agora eu vou abrir os teus olhos para que você veja a minha graça. Veja que Ananias, esse nome significa Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E aqui eu trouxe para você entender que não foi algo coincidencial. Não foi coincidência. Um nome que significa Deus é gracioso, orar por um cara que aos olhos nu não valia nada. Mas Deus ama até esses e chama para uma grande obra. Talvez a gente fique pensando muito: quem sou eu? Se você soubesse o que eu fiz, não sei nem por que eu estou na igreja. Cara, você tem que entender, você não está aqui, eu não estou aqui porque nós somos bonzinhos, mas é porque o Todo-Poderoso derramou a graça sobre nós e nos fez reconhecer a Jesus. Só isso. Só isso. E depois que Saulo recebeu essa graça, depois que ele foi enxertado dessa graça, ele começou a ter as experiências dele com Deus, com Jesus, com a palavra. E o cara se tornou essa referência que nós temos hoje. Por quê? Nós já falamos isso aqui, mas é sempre bom repetir. Ele tinha um coração ensinável. Saulo tinha um coração ensinável. Discípulos de Jesus precisa ter um coração ensinável. Aí olha o que Gálatas, Paulo já no auge seu ministério, sendo preso por vários motivos. Olha o que Gálatas capítulo 1 versículo 11 e 12 Paulo diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Existe um evangelho que vem do céu, cara, e é esse evangelho que nós precisamos pegar. É esse evangelho que Deus quer que a gente comece a navegar nele, a mergulhar nele, a se envolver nele. Paulo fala assim: olha, o evangelho que eu prego não é de origem humana. Aí ele diz o versículo 12: não recebi de pessoa alguma, e nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Deixa eu explicar uma coisa aqui, quando ele fala que recebi por revelação. Paulo, ele foi um cara altamente instruído pelo melhor rabino que tinha na época, Gamaliel. Ele era o cara, o melhor, o top, mestre da lei. Paulo foi doutrinado por ele, Paulo foi ensinado por ele, Paulo fez faculdade com ele. Paulo não tinha a nova aliança, até porque não existia a nova aliança. Então, resumindo, tudo que a antiga aliança fala, ela aponta para Jesus. E tudo que tinha na antiga aliança, Paulo conhecia. Então tudo que Paulo aprendeu com Jesus, no dia em que ele aceitou a Jesus, foi a revelação da antiga aliança pelo Espírito de Deus que habitou nele. E aquele Espírito revelou para ele que de Gênesis a Malaquias falava de Jesus. E aí ele aprendeu: eu estava matando em nome de Deus, mas na verdade esse Deus, ele dá vida. Um cara que matava em nome de Deus, ele compreendeu que Deus não queria que ninguém matasse ninguém, mas Deus queria que a vida fosse feita para o louvor da glória dele. E aí ele fala isso aqui: olha, o evangelho que eu prego, Jesus me revelou ele. Esse evangelho foi revelado por Jesus. Pastor, então a gente vai aprender o quê? O evangelho da graça de Jesus. O discipulado se baseia no evangelho da graça de Jesus. O evangelho que liberta, que salva, transforma, regenera, restaura. Como eu coloquei no título: o que transforma, o que santifica e capacita. Paulo foi santificado, transformado e capacitado. Por quê? Porque ele se tornou um discípulo. Aí olha o que o 15 e o 16 diz pra gente. Paulo falando: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua
Cada um de nós é assim. Não pense que você tropeçou, caiu na igreja e agora é crente. Não, Deus escolheu você antes mesmo do seu nascimento para te revelar a Jesus. Deus te escolheu antes do seu nascimento. Aí ele continua: quando lhe agradou revelar o seu filho a mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Preste atenção, irmãos. Esse consultar, não consultar pessoa alguma, não que ele se tornou arrogante, não. Não que ele se tornou um cara autossuficiente, um cara independente, não é nada disso. É que ele queria ter as experiências com Jesus sozinho. Ele se arriscou numa aventura que para ele valeu a pena por demais. Ele buscou a face de Deus. O que eu quero dizer com isso? Sai daqui pensando nisso. Você hoje é um filho de Deus, amado, salvo, liberto, abençoado, favorecido. Mas talvez você ainda nunca teve uma experiência com Jesus. Saia daqui hoje desejando ter a sua primeira experiência com Jesus. Saia daqui hoje pensando: eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu preciso ter uma experiência com Jesus. E com certeza você terá a sua experiência com Jesus. Quando se reconhece Jesus como Salvador e Senhor, nada mais importa senão a nova vida. Paulo já não estava mais preocupado com nada. A única coisa que preocupava Paulo era viver aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. O que ele aprendeu com Jesus? Que a vida só vale a pena quando estamos nele. A vida só vale a pena quando estamos conectados com ele, quando conhecemos ele. Aí olha o que ele escreve em Gálatas também, lá no capítulo 6, no finalzinho da sua carta. Para a gente encerrar, o Ministério de Louvor já pode subir. Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16. Ali, ainda na igreja da Galácia, havia algumas pessoas que queriam ser justificadas pela lei, queriam ter intimidades com Jesus por intermédio da lei, queriam obrigar alguns irmãos ainda a se circuncidarem, ou seja, viverem na prática da lei. Mas Paulo fala para aqueles irmãos o seguinte: de nada vale ser circuncidado ou não. De nada vale. O que importa ser, ou seja, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é ser uma nova criatura. O que importa é ser um novo em Jesus. Isso é que importa. Isso é o que importa. Não importa se você sabe falar, se você sabe cantar. Não importa, não importa, não importa. O que importa é ser uma nova criação. É ser uma nova criatura em Jesus. Veja que Saulo ele sai de uma situação, ele tem encontro, ele muda. Ele muda as perspectivas dele, ele muda a mentalidade dele. Ele muda. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E ele então começou a entender. Agora, veja o que diz o versículo 16. Quando você entende que você é nova criatura nele, quando você entende que você não é obrigado a andar em regras de lei, diz assim, ó: paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra. Qual regra? Da nova criatura. A regra da nova criatura é andar em paz, é andar confiando em Jesus, é crer em Jesus, é se despojar em Jesus, é ser discípulo de Jesus. Aí o que sobra para essa gente? Paz e misericórdia para todos que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Ou seja, quem se conecta com Jesus, quem se torna discípulo de Jesus, ainda em meio à tribulação, tem a paz. Como foi cantado, vamos cantar de novo, tu me das a paz? Pode ser? Pode ser? Porque esse louvor, ele acho que me deu mais ânimo para ministrar, e eu quero fechar com ele. Porque não tem outra explicação, não tem outro motivo, não tem outra razão, não temos uma outra base a não ser Jesus.
nova vida, novos conceitos, novas visões, novas perspectivas, novas conquistas, só em Jesus. Só em Jesus. Então você pode ficar de pé para adorar a Jesus. Excede todo entendimento humano, e quando eu melhoro o teu plano, eu desconheço um outro amor assim. Só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero mais desse amor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Querido, esse momento também é o momento de manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor a essa graça, a esse favor imerecido de Deus para conosco. Queria encorajar você a pegar aí a sua oferta, o seu dízimo, a sua gratidão ao Senhor, porque
Deus, Ele é muito bom. Deus, Ele é maravilhoso. Nós glorificamos a Deus porque o favor de Deus esteve sobre cada um dos irmãos nesse período difícil, nesse período aí turbulento. E glória a Deus que o favor de Deus esteve sobre a nossa igreja de uma forma muito ampla, de uma forma muito grandiosa. E eu quero parabenizar a igreja mesmo. Talvez você que está em casa aí assistindo, eu quero parabenizar a fidelidade de todos. Eu quero agradecer a Deus pelo coração generoso que cada um de vocês tem. Eu quero agradecer mesmo a generosidade de cada um de vocês, porque a nossa igreja, ela é próspera, ela é abençoada, porque existem filhos de Deus prósperos e abençoados e generosos nesse lugar. E quando existe uma igreja generosa, o nosso Pai, que é dono do ouro e da prata, Ele abre os céus e abençoa a sua igreja, sem medida, sem medida. Então você vai sair do seu lugar agora, declarando que amor é esse, que fez você prosperar em dias difíceis e que você vai ofertar ao Senhor. É esse, sai do seu lugar, graça incalculável, derrama aí a tua oferta. não tem interesse, não quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Gente, desejo para todos uma semana abençoada. Entenda bem uma coisa: discípulo de Jesus anda com discípulo de Jesus. Amém? A Bíblia diz que não pode ter comunhão entre luz e treva. Amém? Se você é discípulo de Jesus e ama Jesus, se associe com pessoa de Deus, ande com pessoa de Deus, converse sobre Deus, fale sobre Deus e cresça em Deus. Amém? Estenda suas mãos, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Senhor, resplanda o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o rosto dele, te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe, querido. Uma semana próspera, em nome de Jesus. E não se esqueça, viva debaixo da graça. Amém. Vai com Deus. Que amor é esse?